Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Abraço a todos os queridos irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, com votos de muita paz. Com renovada alegria que compareço nesta casa de amor e caridade para refletir junto com vocês sobre este acontecimento magno que celebramos no mês de dezembro. Disse-me a mentora Glorinha, quando preparava essa reflexão: se Jesus não renascer diariamente no coração do homem e seus ensinamentos não permanecerem na mente humana, em vão terá sido sua vinda, e desprezado será o seu evangelho de amor e sabedoria. Chegamos ao último mês de mais um ano de nossa existência terrena. Alguns dirão: até que enfim, eu não aguentava mais este ano. Graças a Deus que está acabando. Pois essas pessoas só perceberam o lado ruim das coisas, dos fatos, das pessoas. Interpretaram todos os maus acontecimentos como punição, como castigo. Para elas, o fim do ano é como tirar um peso das costas. Para outros, a palavra neste final de ano será uma palavra de entusiasmo pela generosa oportunidade que tiveram de viver todas as experiências que o ano lhe ofereceu e com elas ter aprendido grandes lições. Mas talvez um pequeno número de pessoas diga ao final do ano: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida neste ano que finda e por tudo que me deste, por tudo que me dás, fruto do teu amor e da tua misericórdia. Pelos dias bons, pelos dias ruins, pelas alegrias, mas também pelas tristezas, pelas vitórias, tanto quanto pelas derrotas. Obrigado, Senhor. Para que nós possamos compreender o significado do Natal, interpretar o Natal como um tempo de renovação, posto que esse foi o título dado a esta reflexão, é necessário que nós revisitemos o passado. Façamos um esforço e voltemos aí lá no ano 1 da era cristã, para revisitarmos o cenário que abrigaria o mais importante fato da história da raça humana na Terra. Um homem, uma mulher grávida, uma estrada, um jumento, a viagem, um lugar, a manjedoura, o nascimento, um menino, uma estrela, o galo canta, é meia-noite. Ao lado destas percepções, vamos encontrar José e Maria, o homem e a mulher grávida.
O recenseamento que obrigava aquele casal com uma mulher grávida a estar numa estrada, ela sobre um jumento, para fazer uma viagem, para recensear-se na cidade natal de José. O lugar, a manjedoura, exatamente porque faltava lugar para aquela família hospedar-se. O nascimento de um menino. É Jesus que chega no silêncio da noite, na mais pura e santa humildade, acolhitado por anjos que celebram Hosana nas alturas. Uma estrela, a adoração. Sim, os magos do Oriente vieram prestar seu culto de amor e reverência ao menino. E quando o galo canta, é meia-noite, é Natal. É Natal outra vez. Já se vão 2022 natais. A significância daquele momento dividiu a história em antes e depois de Cristo. É certo que estes nossos dias também são dias muito semelhantes àquele em que ele viveu. Ainda há a predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio. As vidas ainda são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador. Ainda vivemos tempos de trevas. Mas Jesus é inigualável. E o seu Natal é a epopeia de luz em que se carcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. No entanto, em razão da sua mensagem, multiplicam-se em toda parte os seus obreiros atentos, para que se cumpram suas promessas e cada um de nós descubra a trilha que ele percorreu, seguindo-o, imitando-o e felicitando-se plenamente por esse estado venturoso de graça. Me permitam valer-me de uma metáfora para estabelecer aquela sintomatologia que alcança cada um de nós, anunciando que é Natal outra vez. Talvez pelo fato de ser profissional de saúde, me fique mais fácil buscar sinais e sintomas que todos nós nesta época do ano exibimos, evidenciamos, porque é Natal outra vez. Vejamos essa sintomatologia. É comum nesta época do ano nos sentirmos envolvidos por vibrações diferentes. Ficamos melhores, nos tornamos pessoas melhores. Ficamos mais leves, mais amorosos, mais pacientes. Por mais que exista uma efervescência material em torno da data, há também um ressoar espiritual que aproxima Jesus da crosta terrestre. Nós estamos melhores nesta época do ano. Nós nos tornamos melhores. E eu me recordo de uma música, não sei se é do Roupa Nova, mas eu acho que é do Roupa Nova, foi cantada pela Simone, em que um determinado trecho diz: quem dera que fosse Natal todo dia. Exatamente para nós ficarmos deste jeito. Melhores, mais leves, mais amorosos, mais pacientes, mais cordatos.
Segundo sintoma que a gente pode reconhecer é que é comum nesta época do ano nós ficarmos mais receptivos aos bons sentimentos e aos propósitos de agir no bem. Isso é fato. Nos sentimos assim. Nós parece que ganhamos um plus, fazemos um upgrade de tolerância. Terceira sintomatologia que a gente reconhece. Intencionalmente, nós desejamos promover a solidariedade, o respeito e a fraternidade. Nós já não somos levados pela onda. Cada um de nós assume individualmente, intencionalmente, este propósito de ser solidário, respeitoso, fraterno. Como terceira sintomatologia que se reconhece nessa época do ano em cada uma das pessoas, em cada um de nós, é a boa vontade. A boa vontade é estimulada pela disposição de olhar o outro como não o fizemos em todos os outros dias do ano, de um ano que está prestes a findar. Mas também nós devemos reconhecer o interesse em renovar hábitos e reformular atitudes, e que isso é tão evidente que a gente passa a reconhecer que o caminho da salvação passa pela prática incessante do bem. A gente como que se convence disso. E eu creio que, por essa razão, a iniciativa de servir aqueles que necessitam é mais determinada, é mais incisiva, é mais vigorosa. Seja para ir de encontro ao próximo, com as suas necessidades, seja para receber a demanda do próximo. Mas isso é muito constante no momento do Natal. Nós também, nessa época, lembramos-nos sensibilizados, com sentimentos elevados, de Deus como Pai, de Jesus como Mestre e do semelhante como nosso irmão. Nós nos sentimos responsáveis pela ampliação dos laços da família universal. Você pode até não ter se dado conta ainda, mas você está com exibindo esse tipo de motivação. Por fim, o epílogo celeste anuncia que surge um novo dia, repleto de oportunidades para recomeçar. Porque uma semana depois do Natal chega o Ano Novo ou o Novo Ano, depende da perspectiva como cada um vê. Não é um mero jogo de palavras, não. Mas para o final da reflexão nós veremos isso. E agora esse recomeçar vai ser com mais amor no coração, com mais lucidez na mente, de sorte que nós nos tornemos instrumentos afinados com o diapasão divino. No concerto do bem, nós não desafinaremos. Mas é fato que a chegada de Jesus, de imediato, foi um dissipar de trevas. Sim, porque quando Jesus chegou, as circunstâncias do mundo eram de trevas. E quem bem nos esclarece isso é o benfeitor Emmanuel, num capítulo intitulado Rogativa de Natal, que está lá na obra À Luz da Oração.
E o Emmanuel começa dizendo assim: Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura, como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E, em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Esse começo de Emmanuel, essa parte inicial da fala de Emmanuel, é um diagnóstico preciso daquela circunstância. E nós precisamos ver se houve grandes modificações daquela época para hoje, né? E aí o Emmanuel, então, vai apresentar essas sombras que cobriam o mundo naquele momento em que Jesus chegava. O Emmanuel diz: sombras no trabalho em forma de escravidão. Sombras na justiça em forma de crueldade. Sombras no templo em forma de fanatismo. Sombras na governança em forma de tirania. Sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Mas aí ele vai fazer uma apresentação fantástica. O Emmanuel vai dizer: pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade. O pouco a pouco significa dizer que foi paulatino. Aquele clarão que era Jesus, aquela luz que era Jesus, não podia ser assimilada de imediato, tinha que ser homeopaticamente. Por isso que o Emmanuel diz: pouco a pouco, no entanto, ao clarão da tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, já que havia sombra no trabalho, na forma de escravidão. Transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos. Aquelas barbaridades que se cometiam, como, por exemplo, cegar os escravos para que eles não fugissem, vender os filhos. Aquela crueldade começa a ser transformada gradativamente em apreciáveis direitos humanos. Transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada. Era o próprio Jesus que estava dando testemunho das leis divinas, que já não eram mais só interpretadas pelos doutores da lei a seu bel prazer. Converteu-se a tirania em administração, e o bem das pessoas começou a ser imaginado por algumas cabeças. Gradualmente, a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Aquelas sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria começaram a ser dissipadas pela instrução das criaturas, pelos gestos de solidariedade que começavam a ser praticados. Mas, como de praxe, o Emmanuel trabalha muito com as conjunções adversativas, sempre com o intuito de nos chamar a atenção para o que vem depois delas. Ele diz: mas, e eu acrescentei, e infelizmente, ainda sobram trevas no amor, em forma de egoísmo, em que pese toda aquela mudança, mas ainda hoje, 2022 anos depois, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mas apesar de tudo, de todo esse cenário sombrio, o benfeitor de Chico Xavier vai fazer uma rogativa. Ele diz: e por isso te pedimos, ao que eu acrescento, resignada e esperançosamente, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda
os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos os reflexos de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos, com a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Aquela vida plena de paz que esperamos ter um dia, no plano espiritual, claro. Eis aí, meu amigo, minha amiga, o sentido do Natal. O Natal é isso, é essa transformação, é essa renovação, para que nós possamos, como diz o Emmanuel, com a pura fraternidade, atingir a nossa ressurreição para sempre. Ou seja, estarmos depurados totalmente das imperfeições. Como nos diz o querido Raul Teixeira, né? O Natal de Jesus não pode ser uma mera comemoração de mesas, de comércio, de trocas, de folguedos, mas deve ser um momento de profunda reflexão, de penetração, de introjeção, para verificarmos se já somos capazes de nos converter intimamente no berço em que nasceu o celeste amigo. Cada coração humano tornar-se uma manjedoura. E abrigar, em definitivo, Jesus dentro de nós. Eu sempre costumo dizer, mais do que seguir Jesus, o importante é imitar Jesus. Afinal de contas, ele nos foi oferecido como modelo e guia, como disseram os espíritos superiores a Kardec. Mas é hora de perguntar-nos, seguindo uma orientação do Raul Teixeira. Cada um deve perguntar para si mesmo: será que na vida que eu levo, do jeito que eu levo, Jesus já nasceu para mim? Será que Cristo corresponde para mim uma realidade vivencial? Ou ainda é um mito reverenciado nos altares, dependurado no pendentife? O que é Jesus para mim? Esta é a grande pergunta. O que é Jesus para mim? Como eu disse no início, que precisávamos aguardar o final para verificar esta relação entre o Natal e o Ano Novo, lá na obra Fonte de Paz, o Emmanuel faz uma apreciação belíssima sobre esta relação entre o Natal e o Ano Novo. Ele diz assim: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo. É um fato. Na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. As oportunidades do amor fraterno no Natal, os compromissos com o tempo no Ano Novo. Aí o Emmanuel diz: conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo na nossa vida. Ora, o que é atitude espiritual? É a forma pela qual eu encaro o Natal. É o Natal de Jesus ou é o Natal com Jesus? Eu consigo entender? Eu consigo responder o que o Raul Teixeira propôs? Será que a vida que eu levo, do jeito que eu levo, Jesus já nasceu para mim? Porque diante dessa postura, dessa atitude espiritual que nós tenhamos no Natal, os dias que se seguirão no ano que vem vão depender fundamentalmente disso. Aí o Emmanuel diz: o aniversário de Jesus precede o natalício do tempo.
Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. Ah, que interessante. O primeiro, o Natal, renova a alegria. O segundo, o Ano Novo, reforma a responsabilidade. Agradecendo o carinho da atenção, eu lhes desejo um Natal pleno de Jesus e um Ano Novo repleto de grandes experiências crísticas. Agradeço todas as boas vibrações, o acolhimento nesse ano de 2022, o carinho, o respeito, a dedicação que tenho recebido nesta casa, nesses anos em que aqui presto uma modesta colaboração. E espero que esteja com vocês novamente no próximo ano, se Deus quiser. E Ele há de querer. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz de Jesus. Este